E se eu te dissesse que uma das principais provas da tentativa de golpe atribuída a Jair Bolsonaro foi, na verdade, completamente desmentida por um ex-presidente da República? Vamos juntos assistir o vídeo onde o deputado Gustavo Gaia resgata um trecho absolutamente crucial de uma entrevista do Michel Temer. E nele, o Temer conta detalhes do que aconteceu nos bastidores do 7 de setembro de 2021, o dia da famosa caixinha por Moraes. Eu vou te contar agora um segredo de bastidor que quase ninguém sabe. O sistema, o Centrão e o Paulinho da Força já estava querendo votar a anistia, que eles estão querendo transformar e destruir, né, em dosimetria, ontem, na quinta-feira. Exatamente. Seria aprovada a urgência na quarta e o texto seria votado na quinta-feira de maneira virtual. Aí eu perguntei, tá, por que que eles querem acelerar tanto assim? O sistema tem pressa. E por quê? Porque narrativas falsas não sobrevivem ao escrutínio do tempo. A verdade, como aqui veremos a seguir, começa a aparecer. Eles precisam consolidar a versão oficial antes que seja tarde demais. Qual é o medo de debater um pouco e construir um texto em conjunto com todos os líderes e com todos os deputados? Pois aqui você vai entender um dos pontos de que eles estão querendo acelerar desta forma. Para você ter uma ideia, eles já querem votar a anistia, não dá nem para usar esse nome por enquanto, né? Mas eles já estão querendo votar esse projeto deformado, que eles chamam de dosimetria, na quarta-feira da semana que vem. E por quê? Porque esse desespero, esse grupo que ficou mais de 2 anos enrolando e bloqueando e travando o projeto, de repente quer votar ele tão rápido. Eu vou te falar por quê. Uma das causas é esse cidadão aqui, ó. Do nada, surge Michel Temer fazendo videozinho com o Paulinho da Força para falar sobre essa mudança, que não pode ser anistia, não pode ser anistia porque houve sim uma tentativa de golpe, não pode ser, e é inconstitucional, e como foi uma tentativa de golpe, a gente não pode simplesmente anistiar essas pessoas. Mas espera aí, e se eu te trouxer um texto, um vídeo dele admitindo que não foi tentativa de golpe? Você vai entender. Uma das crimes que Bolsonaro cometeu, de acordo com Alexandre de Moraes, que faz parte do projeto do golpe, que levou 2 anos para ser concluído, começou em 2021. E uma das coisas que o Alexandre de Moraes diz, que prova que é um golpe muito bem elaborado, foi a manifestação do dia 7 de setembro de 2021, quando, de acordo com Moraes, Bolsonaro instigou milhões contra o judiciário. Foi quando Bolsonaro fez aquele discurso que não aceitaria mais ordens ilegais de ministros, porque o Brasil queria se viver numa democracia em liberdade, não ia aceitar mais a perseguição política. Normal. Mas, de acordo com Alexandre de Moraes, e ele deixou isso bem claro, aqui foi um dos momentos, não só aqui, eu vou puxar para você aqui 2 que ele considera como momentos cruciais. O primeiro foi uma live que ele fez em 29 de julho. Nessa live, quando ele questiona o sistema eleitoral, onde ele apresenta um inquérito aberto que declarava que havia sido invadido o sistema do TSE. E o inquérito até aquele momento estava aberto, mas não foi só isso, é isso aqui, ó. O terceiro ponto que constitui como foi um golpe. Entre os atos executores, o voto menciona a manifestação de 7 de setembro de 2021, marcada por ataques ao Supremo Tribunal Federal ao Tribunal Superior Eleitoral. Também foram citadas reuniões ministeriais e encontros com embaixadores, tá, tudo que o Bolsonaro falava era golpe nesse período aí. Porém, repare, 7 de setembro de 2021, Alexandre de Moraes disse que ali fez parte da tentativa de golpe. Bom, mas vamos ouvir agora este cidadão que foi um dos autores daquela cartinha, que sim, foi uma cartinha horrorosa, falando sobre o 7 de setembro, onde ele mesmo fala que não foi tentativa de golpe, e não só isso. Bolsonaro, depois do 7 de setembro, tentou levantar a bandeira branca e pacificação. Quer ver? Vamos ver então. Depois eu posso contar, não é óbvio, porque tudo isso veio para a imprensa, né. Mas deu-se o seguinte fato, que você está falando do 7 de setembro de 21, não é? Sabe que no dia seguinte ele me telefonou, ele, presidente Bolsonaro, e me disse: "O que que" ele me trata de senhor e eu trato de senhor, naturalmente, né. "O que que o senhor achou do movimento de ontem, do dia 7?" Eu até perguntei para ele: "É para falar com cerimônia ou sem cerimônia?"
Ele falou: "Sem cerimônia". Então foi um desastre. Eu não diria aquilo como presidente da república para um amigo íntimo, porque o amigo íntimo conta para a mulher conta para a empregada conta para o marido, e aquilo se espalha. Certo, esta liturgia é mais ou menos fundamental no exercício de uma função como a presidência da república. Mas aí ele me disse: "Olha, mas o senhor tem prestígio no Supremo, conhece o Alexandre, você quer que eu fale com o Alexandre, não é? O senhor quer que eu fale com o Alexandre?" Aí eu confesso que tomei ali, porque eu percebi naquele dia, havia até a possibilidade de um pedido de impeachment do presidente, né, e os caminhoneiros têm tomado Brasília, tinham tomado aqui o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, seria um conflito quase de natureza civil, não é? Eu liguei para o ministro Alexandre e disse: "Olha, o ex-presidente", porque ele chamou o Alexandre de canalha naquela fala, né, ele levantou a bandeira branca aqui. Se, nós podíamos talvez atendê-lo. Ele levantou a bandeira branca. Repita comigo, porque essa informação é muito importante. Bandeira branca. Que tipo de golpe de Estado é esse onde o golpista, ou suposto golpista, no auge da sua força, com o país parado pelos caminhoneiros, liga para um articulador e pede para ele mediar a paz com o judiciário? E nas palavras do próprio mediador, levanta a bandeira branca. Isso não é golpe, isso se chama de recuo estratégico, tentativa de pacificação, desescalada, qualquer coisa menos tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E que eles querem que você engula essa narrativa. Golpe que é esse onde você levanta a bandeira branca para pacificar? Aí ele diz: "Ah, mas ele fala, não cumpre aquela coisa, né?" Eu disse: "Quem sabe ele faz uma declaração escrita, uma declaração à nação." E daí, de fato, redigi lá uns tópicos, etc, né. E no dia seguinte ele logo me ligou pela manhã, me convidando para ir, disse que ia mandar um avião para me pegar, para ir lá almoçar com ele, ajudá-lo. Eu disse: "Olha, presidente, não vai ser bom nem para mim, nem para o senhor, não é. Agora, se o senhor achar que está de acordo com os tópicos que eu registrei aqui, eu vou." E para minha surpresa positiva, eles: "Não, estou de acordo." Que golpe, hein? Que golpe é esse que ele está de acordo em pacificar, em acabar com a briga e tocar a bola para frente e voltar à normalidade, hein? Aí eu fui para lá, levei para ele acabou redigindo a declaração final. 2 horas depois eu voltei, depois de estar com ele distribuiu para a imprensa e aquilo pacificou o país, porque você sabe que logo em seguida Bom, o problema é que aquilo não pacificou o país, porque pouco tempo depois o Alexandre de Moraes voltou a fazer buscas e apreensões, a abrir inquéritos e colocar gente em inquérito e reclamar e mandar derrubar a rede social. Então aquilo não pacificou. os caminhoneiros, assim, porque na conversa que eu tive com ele disse: "Olha, você veja, os caminhoneiros estão todos aí pretendendo invadir Congresso, Supremo." Eu disse: "Olha, presidente, permita-me dizer, eu tive uma greve de caminhoneiros, no meu tempo, mas era questão do preço do diesel. O seu caso não é um caso político. Na hora que o senhor assinar uma declaração dessa natureza, eles vão embora." E não deu outra. Quando foi 5 horas, foi todo mundo embora, os seus estados, e tranquilizou o país, e eu até tomei a liberdade. O próprio Temer confirma, na hora que o Bolsonaro assinou a declaração, os caminhoneiros foram embora, o país se tranquilizou e a crise, que segundo o STF era um ato golpista, foi desfeita pelo próprio autor do suposto golpe. A lógica simplesmente não fecha. Bolsonaro estava com tudo na mão, faca e o queijo na mão, os caminhoneiros, todo mundo querendo fazer uma confusão civil e o Bolsonaro decidiu regredir, decidiu recuar pela pacificação, aceitou fazer a cartinha, mas, de acordo com o Alexandre de Moraes, é a parte que eu fiquei, de acordo com o Alexandre de Moraes, ali foi golpe. Tá aqui, ó, tá nos pontos que ele considera como os pontos de que prova de que foi uma tentativa de golpe, tá aqui, ó. Tentativa de golpe aqui no 7 de setembro. Cara, aqui ó, 7 de setembro. Então é isso, pessoal. Mais uma prova de que não houve tentativa de golpe, mais uma prova de que o Bolsonaro queria pacificação, mas o avançar e o escalar autoritário e persecutório do Alexandre de Moraes impossibilitou isso. Inclusive, o Bolsonaro levantou a bandeira branca. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? O próprio Michel Temer, que fala que não tem como fazer anistia, sabe que o Bolsonaro não tentou dar golpe. Ele admite isso, não houve uma tentativa de golpe, houve uma demonstração de força para pacificação. O mesmo Michel Temer que hoje legitima a narrativa do golpe,
para justificar uma posição política sobre a anistia é o homem que, em seus próprios relatos, prova que a intenção de Bolsonaro era exatamente o oposto, era pacificar o país. E a pergunta que fica é por que essa mudança de versão de Temer? O que mudou de lá para cá? A quem serve essa nova narrativa? O que a gente assistiu aqui não é uma opinião, é um fato narrado por um protagonista central. O 7 de setembro não foi o início de um golpe, foi um estopim de uma tentativa de pacificação que foi posteriormente sabotada pelo mesmo sistema que se dizia de vítima. A narrativa do golpe é um castelo de cartas e o testemunho que a gente acabou de ver aqui do Michel Temer, ironicamente, é um dos ventos mais fortes soprando contra ele. Eles podem controlar a imprensa, podem controlar os tribunais, mas não podem apagar os fatos e as contradições que já foram mostradas pelo voto do ministro Juiz Fux. A verdade está nos detalhes e aqui eu, Israel Rocha, estou de olho em cada um deles. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque a nossa meta é bater 20 mil inscritos até o final desse mês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.